Esse estudo ele analisou o conteúdo de conversas de famílias durante a visita espontânea ao Aquário Jacques Huber, em Belém. Para quem não conhece o aquário, ele está localizado dentro do Parque Zoobotânico do Museu Paraense Mélio Gueldes, e ele fica bem no centro urbano de Belém, em Pará, né? O parque ele ocupa aí uma área de 5,4 hectares e é uma amostra viva da biodiversidade da fauna e flora amazônicas. O aquário ele homenageia seu fundador, um naturalista suíço que inaugurou o espaço em 1911, sendo, portanto, o aquário público mais antigo do Brasil. A estrutura física do aquário ela é pequena, são cerca de 40 espécies expostas em tanques e terrários, mas o mais interessante nesse aquário é a valorização da fauna amazônica. Peixes como aruanã, tamoatá, piranha-caju, mussum, pirarucu, poraquê, bem como os répteis, né, lagartos de aquaru e as serpentes periquitambóia e a jiboia, elas fazem parte da exibição. Ou seja, o aquário tem espécies que ocorrem na região amazônica e, consequentemente, contribui aí para a divulgação e reconhecimento por parte do público das espécies nativas. Nesse estudo, nós consideramos o engajamento a partir de uma perspectiva multidimensional, ou seja, nós consideramos a emoção, que é a conexão do visitante com a atividade, os animais expostos, o comportamento, que se refere à participação do visitante em si, e o conhecimento epistêmico, que faz referência aos esforços, motivação e as estratégias desenvolvidas por esses visitantes para dominar os conhecimentos e habilidades abordados pela exposição. E o engajamento ele pode ser estudado a partir da análise de conversas. Então, nós analisamos o conteúdo conversacional de famílias durante visita ao Aquário Jacques Huber. Os dados foram coletados no ano de 2018, com 13 grupos familiares, compostos por crianças e seus respectivos responsáveis, os adultos, totalizando, então, 45 sujeitos. Antes de iniciar a visita, essas famílias nos forneceram algumas informações socioculturais e demográficas que nos permitiram contextualizar o perfil desses visitantes. As visitas elas foram gravadas com uma câmera do tipo zoom disposta num cordão colocado sobre o pescoço de um adulto do grupo familiar. Essa câmera ela fez o registro de áudio e vídeo das conversas e interações das famílias durante a visita, num percurso definido por elas mesmas. Os dados então foram analisados por meio de um software chamado Deduz, utilizando um protocolo de análise desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa. Esse protocolo permite investigar a relação entre os 3 atores fundamentais da experiência museal, que são os visitantes em si, a exposição e os mediadores. A partir disso, nós analisamos a dimensão das conversas e, para ser mais específica, as categorias conversas sobre temas de ciência, conversas sobre exposição e conversas em que se faz associação com as vivências e experiências anteriores. E o que os nossos resultados mostraram? Bem, eles mostraram que a exposição suscitou o interesse dessas famílias, que no decorrer de toda a visita compartilharam informações sobre os animais expostos, que por sua vez fazem parte do contexto dessas famílias, já que elas vivem na região amazônica. Por exemplo, foi recorrente falas em que as famílias apontaram o animal exposto relacionando com preparo culinário, cultura local, com personagens de filme apreciado pelas famílias e até um relato de um incidente com uma raia. Voltando ao nosso olhar para o papel dos adultos, nós observamos que eles utilizaram estratégias bastante interessantes para engajar as crianças. Por exemplo, eles direcionaram a atenção das crianças para características, cores e até o comportamento manifestado pelo animal no momento da contemplação. As crianças, por sua vez, elas participaram ativamente da visita, mantendo-se atentas a tudo aquilo que lhes era direcionado a atenção. Mas mais do que isso, elas observaram, refletiram e faziam perguntas pertinentes ao que estava sendo conversado. E elas iam em busca dessas respostas, lendo painéis, rótulos expositivos, conversando com seus pares, com os adultos e até com os mediadores da exposição. Há um episódio bastante interessante em que a família se posiciona em frente ao recinto do puraquê, que é um peixe, né, que emite uma descarga elétrica, e o adulto diz assim: "Você sabia que ele dá choque?" E a criança responde: "Mas como dá choque?" E o adulto então retruca: "Se você encostar nele, ele se assusta e te dá um choque." Para
Além disso, essas crianças, então, elas compartilharam também os seus conhecimentos com base nas suas experiências anteriores. E um outro episódio ilustra isso quando a família se posiciona em frente ao recinto da sucuri e ela diz assim: ela mora na água, né? Mas no momento da contemplação, essa sucuri estava descansando no alto de uma árvore que compunha o seu recinto, fazendo referência que a criança já sabe que parte da atividade desse animal se dá no ambiente aquático. E o adulto responde, então, ela mora na árvore e na água, fazendo referência ao comportamento semiaquático desse animal. Bem, esses são apenas 2 exemplos entre tantos outros que nós apresentamos e discutimos no artigo, que em síntese nos mostra o seguinte, que essa exposição engajou as famílias, o que ficou evidente por meio da atuação dos adultos, da participação ativa das crianças. E para ser mais específica, esse engajamento se deu nos níveis emocional, cognitivo e comportamental, que foi facilitado pelo encontro do contexto do aquário com a realidade dessas famílias.